Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje vamos falar sobre frio. Exatamente, o frio intenso. Quais são as alterações fisiológicas, os problemas metabólicos e, acima de tudo, os agravos que a baixa temperatura pode gerar nas pessoas. Vem comigo nesse frio para a gente poder entender. As respostas fisiológicas ao frio são muito significativas. Quando exposto ao frio, o corpo ativa respostas automáticas. Mecanismos vasoconstritores periféricos vão estar agindo. O sangue é redirecionado para órgãos vitais, chamados órgãos nobres, como o caso do coração, o sistema nervoso e o sistema ventilatório, reduzindo assim a perda de calor. A termogênese, que é a geração de calor, ocorre por meio de calafrios, tremores e aumenta a atividade muscular do corpo. A ativação hormonal, no caso da adrenalina e a noradrenalina, aumenta o metabolismo e eleva a pressão arterial. Além disso, o sistema tiroidiano libera o hormônio T3-T4, que acaba interferindo, aumentando a produção energética no corpo. Estudos têm mostrado que a frequência cardíaca pode subir até 30% em locais onde a temperatura apresenta frio intenso. E esse é um dos grandes problemas. Pessoas moram em locais onde a temperatura muitas vezes é baixa durante quase todo o ano. Isso provoca danos e adaptações necessárias, algo que é perceptível na quantidade epidérmica de gordura corporal de pessoas que moram próximos aos polos. Existe uma mudança anatômica e metabólica em virtude dessas características. Mas e nós? O que acontece com a pressão arterial no nosso corpo? O frio eleva o metabolismo basal das pessoas. Mas por quê? Precisamos gerar mais calor e isso exige mais energia. Acaba tendo um aumento na oxidação de gordura. Há uma maior mobilização de glicogênio no fígado e nos músculos. E também ocorre uma mudança hormonal, com uma redução da sensibilidade à insulina, afetando o controle glicêmico corporal. Dados de pesquisa têm mostrado que a alteração de temperatura abaixo de 10 graus acaba aumentando em 15% o gasto energético basal, algo que é muito preocupante quando a gente para pensar nessas mudanças. Não esquecendo que nos processos de alteração é muito perceptível essa geração de calor corporal. Pois bem, se você até aqui tem me acompanhado, eu queria te pedir o seu like, o seu comentário, a sua opinião a respeito desse vídeo e que você envie esse vídeo para outras pessoas. Vamos entender ou continuar entendendo o que isso afeta na cognição. Na cognição, você acaba percebendo que sente mais fome no inverno. E isso é uma resposta fisiológica. E por que é uma resposta fisiológica? O corpo busca mais energia e busca compensar o gasto com a termorregulação. Alimentos calóricos, ricos em gordura e carboidrato, se tornam mais atrativos. Esse padrão pode produzir um ganho de peso sazonal. Eu sempre comento com os meus alunos em sala de aula. Se nós pudéssemos gastar energia como gastamos no inverno e comer como comemos no verão, seria o modelo ideal. Mas Deus não faz nada ao acaso e os ajustes são fundamentais. O que nós devemos fazer é limitar a nossa ingesta quando a temperatura corporal tender a diminuir. E, acima de tudo, fazer boas escolhas nos alimentos. O que comer, quando comer e quanto comer. Isso é fundamental. Além disso, o hipotálamo, que é o centro de controle térmico do corpo, entra em ação. Ele estimula tremores e produção de calor. Exposição prolongada a frio leva à fadiga mental. O estresse térmico pode prejudicar o desempenho cognitivo e emocional das pessoas. Pesquisas têm mostrado que o tempo de reação cognitiva é de até 15% mais lento após 1 hora em exposição a temperaturas abaixo de 5 graus Celsius. Parece que isso é algo preocupante, principalmente quem trabalha em exposição a temperaturas mais baixas. Eu me vi agora, na outra profissão que eu tinha há muito tempo atrás, trabalhando no aeroporto.
exposto a temperaturas muito baixas, principalmente no inverno, no aeroporto de Guarulhos, onde a necessidade cognitiva era fundamental para trabalhar na manutenção das aeronaves. É algo que nos remete a ter um pouco mais de atenção. O estresse oxidativo pode estar presente. O frio intenso aumenta a produção de radicais livres. Isso gera estresse oxidativo, prejudicando as membranas celulares. A longo prazo, isso pode contribuir para doenças neurodegenerativas e cardiovasculares. Em ambientes frios, a atividade da enzima antioxidante, a superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante essencial que protege as células contra danos causados por radicais livres, especialmente ânions de superóxidos, é uma molécula que é altamente reativa, produzida durante o metabolismo celular, pode cair a sua atividade até 40%. Isso é, a superóxido dismutase cai a funcionabilidade. E isso é um problema muito sério na funcionabilidade corporal. Podemos observar que várias alterações estão presentes. Mas quais são as patologias? Que patologias podem ser agravadas durante o período das baixas temperaturas? Consequências patológicas que estão presentes com a falta de mecanismos adaptativos acabam surgindo por condições de hipotermia, o corpo abaixa a sua temperatura reduzindo abaixo de 35 graus Celsius, o chamado frostbite, que é o congelamento das extremidades, broncoespasmos e crises de asmas para pessoas que já se apresentam com problemas ventilatórios, infarto e acidente vascular cerebral, isso mesmo, infarto e acidente vascular cerebral, o risco aumenta em até 30% em ondas de frio, porque o mecanismo vasoconstritor potencializa a pressão arterial. A chamada depressão sazonal, a queda de serotonina pela menor exposição solar acaba produzindo uma redução desse neurotransmissor, o que pode gerar depressão na população. Algo muito percebido em países nórdicos, onde a luz solar é reduzida. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que a mortalidade cardiovascular e a depressão no inverno pode ser de até 20% maior em populações idosas. E alguns grupos, como comentado, são mais suscetíveis. Idosos têm menor capacidade de gerar calor e adaptação. Crianças pequenas têm uma maior área corporal relativa e dissipam calor mais facilmente. Doentes crônicos, principalmente doentes cardiovasculares e diabéticos, acabam sofrendo mais com o aumento de pressão e o aumento glicêmico. Moradores de rua, risco extremo por falta de proteção térmica, acabam sofrendo. Contudo, políticas públicas são fundamentais para reduzir esse processo. E se uma vez são executadas, a redução pode atingir até valores de 35% dos óbitos que acontecem pela falta de condição de sustentar. Talvez você tenha observado que o frio produz alterações fisiológicas significativas. Se você é ou não hipertenso, se você tem ou não doenças respiratórias, ele vai estar interferindo nessas áreas. Algo que é muito importante que você se atente, tendo qualidade de vida melhorada. Lembra, a atividade física reduz vários dessas patologias. Talvez não termine com ela, mas melhora a qualidade de vida. Então a prática regular da atividade física no inverno, e principalmente no inverno, é um fator muito importante para você manter a sua saúde corporal. Existem algumas prevenções e cuidados que precisam ser observados. Como se proteger do frio? Usando roupas em camadas, especialmente nas extremidades corporais, mantendo o ambiente onde você está aquecido e, acima de tudo, arejado. Locais fechados são locais de aumento de proliferação de agentes patogênicos. Por isso que muitas pessoas têm agravos respiratórios por estarem em ambientes confinados com um volume de pessoas muito grandes. E a troca de ar, ela é reduzida. A gente observa isso dentro de repartições públicas, dentro de salas de aula. As pessoas querem manter o calor fechando a sala e tirando o ambiente arejado. Consumo de alimentos calóricos de boa qualidade.
Por exemplo, peixes são alimentos de boa qualidade, alguns grãos são alimentos de boa qualidade. Evite gordura, evite açúcares, faça atividade física moderada. Idosos, cuidado com a vulnerabilidade. Se você tem um avô, um pai, cuidado com a vulnerabilidade ao frio que ele tem. Prevenção vai salvar vidas. Isso é muito importante. Tenha isso em mente no que se faz uso de locais específicos para você estar abrigado. Se atentem a essas prevenções. E por último, existem algumas evidências muito claras com relação à mortalidade na época de frio. A mortalidade por infarto sobe de 20% a 30% em períodos de frio. Isso afeta aproximadamente 10% da população em regiões mais baixas à temperatura. Os chamados transtornos afetivos sazonais, ou SAD, acabam afetando um percentual da população muito grande. Atletas adaptados ao frio mostram maior eficiência corporal e menor produção de resíduos metabólicos. O frio exige que o nosso corpo trabalhe mais. E, embora tenha mecanismos adaptativos incríveis, se não tomarmos cuidado, ele pode causar danos sérios à nossa saúde. Parece que isso é algo altamente relevante. Bem, o frio promove condições extremas. Precisamos ter atitudes extremas. Prática de atividade física, hidratação, melhor quantidade de alimentos saudáveis vai melhorar a sua qualidade de vida durante o tempo ou o período que as temperaturas estarão mais baixas. Espero que esse vídeo tenha atendido a sua necessidade e feito um alerta para possíveis agravos que vão acontecer quando a temperatura diminui. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.